Bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada nessa quarta-feira, hoje dia 21 de maio de 2025. Que a palavra do Senhor possa fluir ao coração dos irmãos, pela misericórdia de Deus, através do sangue do Cordeiro, possamos ter acesso à presença do Senhor nessa manhã, através dessa mensagem. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comente os padrões aqui da plataforma do YouTube. Quando a palavra fala da criação, né, dos céus, da terra e de tudo que há ali em Gênesis, no primeiro capítulo, eu costumo dizer que aquilo dali não é uma criação, é uma reconstrução. Porque algo aconteceu e a terra ficou sem forma, ficou vazia, né? E houve ali uma destruição. E esse algo que aconteceu, a Bíblia não dá detalhes. Ali existe uma teoria, que é a teoria do intervalo, onde muitos estudiosos dizem que do primeiro versículo até o segundo versículo, do primeiro versículo de Gênesis e a partir dele e depois para o segundo versículo, talvez tenha acontecido ali um intervalo de tempo de milhares de anos ou de milhões de anos. Nós não sabemos, irmãos, mas o fato é que Deus não cria nada imperfeito. E o versículo de Gênesis, os primeiros versículos, vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não cria nada sem forma, Deus não cria nada vazio. Mas enfim, a terra ficou assim. Como um dia, em algum momento, na nossa vida, na nossa jornada, e talvez seja o momento que você está vivendo agora, nós perdemos a forma, né? E ficamos vazios. E isso vem por conta dos desgastes da nossa jornada cristã, da nossa jornada de fé, vem por conta do cansaço, vem por conta da fraqueza, né? Das lutas que, de tanto se levantar, de tanto acontecer, isso acaba nos levando a um cenário de fraqueza espiritual. O que é a forma? É perder de fato a essência que Deus nos deu. É perder de fato a semelhança em Deus. A Terra sem forma era isso. Ela estava sem forma de planeta. Ela estava sem a forma que Deus estabeleceu originalmente para ela. E isso acontece conosco. Ao longo da nossa caminhada, nós perdemos a essência e já não somos mais os mesmos. Já não agimos da maneira que agíamos no início do processo. Já não oramos mais, já não buscamos mais, já não nos quebrantamos mais diante do Senhor. E isso é perder a forma que Deus nos deu, a forma que o Espírito Santo nos moldou, né? E aí o texto vai dizer que a terra estava sem forma, era sem forma e vazia. Era um estado permanente, sem forma e vazia. E esse vazio, talvez seja essa uma das condições mais terríveis para nós seres humanos. Estar vazios de Deus. Essa é a condição mais difícil do homem. Quando o homem está vazio de Deus, vazio da presença do Espírito Santo, vazio do fluir do Espírito Santo, vazio da vida que há no Senhor, né? Mas é engraçado, porque mesmo sem forma e vazia, o Espírito Santo ainda de alguma forma visitava a terra. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus se movia. Havia um mover do Espírito Santo sobre a face das águas. Havia um mover. Deus é tão misericordioso, irmãos, que mesmo quando nos encontramos sem forma e vazios, que mesmo quando estamos cansados, abatidos por conta das adversidades que são constantes, há um mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se move sobre a face das águas. O Espírito Santo se move. Talvez não seja um mover profundo, né? A Bíblia vai dizer que era sobre a face das águas, o espelho de água, em outras traduções. Não era um mover profundo. E por conta da nossa condição de sem forma e vazios, não alcançamos esse mover profundo. Mas há um mover. Ainda que sobre a face das águas, ainda que um mover raso, superficial, não porque o Espírito Santo quer agir assim, mas é porque a nossa condição não permite que ele vá mais além, não permite que ele faça morada, mas há um mover. E é esse sopro, irmãos, do Espírito Santo, é esse fluir sobre a face das águas, é esse mover, mesmo quando nos encontramos sem forma e vazios, que restaura a nossa vida, que nos leva de novo ao plano, que nos leva de novo ao padrão de Deus para nós. Porque a partir desse mover, Deus começa a liberar palavras sobre a terra e a vida começa a brotar
e a vida começa a surgir no planeta, e aquilo que era algo desforme, era algo que estava sem forma, começa a tomar novamente forma, aquilo que é vazio começa a ficar cheio de vida. Então a mudança vem, e sempre são duas coisas que não tem como desassociar: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus sem o Espírito é razão. E o Espírito de Deus só se move através da palavra dele. Quando a palavra dele é liberada. E não é diferente na sua vida. Deus te liberou uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Você carrega uma palavra. Mas não é uma simples palavra. É uma palavra acompanhada de um mover. E o Espírito Santo e o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Essa é a mensagem dessa manhã. Há um mover de Deus. Não está vendo, não parece haver mudança, não há possibilidades, não há meios, não importa. Há um mover de Deus em curso. Sim, talvez seja sobre a face das águas. Talvez seja um mover ainda superficial. Não seja algo tão profundo quanto você gostaria. Mas há um mover de Deus. Deus está querendo falar contigo nessa manhã de quarta-feira. Há um cenário sendo transformado no mundo espiritual. Quando Deus disse, haja luz, imediatamente houve luz. Porque a palavra de Deus, ela exerce uma ação de poder. Deus não libera a sua palavra e é uma simples palavra que o vento leva, não. É uma palavra que produz uma ação de mudança. Deus está liberando uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus está liberando uma palavra para você. É um tempo de reconstrução. É um tempo de restauração. Talvez hoje você se sinta assim, sem forma. Talvez hoje você se sinta vazio, vazia. Talvez hoje a sua vida esteja assim, sem forma e vazia. Mas há um agir do Espírito Santo para restaurar, para colocar, para trazer as coisas, cada coisa para o seu devido lugar. A palavra de Deus liberada no início ali de Gênesis trouxe ordem em meio à desordem. Trouxe o cosmo em meio ao caos. A palavra de Deus, a gente vê isso ao longo da Bíblia, e talvez um texto que salte aos olhos é o Vale dos Ossos Secos. A palavra de Deus, ela põe em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. E Deus sabe que tem muita coisa na sua vida fora do lugar. Muita coisa que não encaixa, muita coisa que não bate, muita coisa que não combina, muita coisa que há confusão, que há tumulto, que não há paz. Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus está liberando uma palavra de ordem. Deus está liberando uma palavra de reconstrução. Deus está liberando uma palavra de restauração. Deus está liberando uma palavra que vai fazer com que as coisas a partir de agora se encaixem na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua história. E disse Deus, haja, e ouve. Deus diz, e quando Deus fala, imediatamente há. Ainda que não exista, Deus traz à existência o que não existe, através do poder da sua palavra. Então eu não sei qual área da sua vida, ou talvez esteja a tua vida inteira, esteja sem forma, esteja vazio. Há um mover do Espírito Santo sobre a face das águas. Há um mover. Não despreze os pequenos recomeços. Não despreze os pequenos feitos. Porque nessas pequenas coisas, nesses pequenos moveres, há sim uma manifestação do Espírito Santo. Há sim um recomeço, um reinício, um restart de Deus na sua jornada e na sua trajetória. Tome posse dessa palavra, minha irmã, meu irmão, nessa manhã de quarta. Tome posse dessa palavra. É tempo de reconstrução. É tempo de restauração da sua vida. É tempo de um novo começo na presença de Deus.